tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gestão de pessoas. E estamos trazendo aqui no estúdio do Mundo Corporativo um especialista nesse assunto, que tem sua vida dedicada a esse trabalho, consultor Gilberto Cavicchioli, especializado em capacitação de pessoas, professor da ESPM, da FGV, e que desde 2006 tem desenvolvido treinamentos para excelência no atendimento a clientes em cartórios. Esse vai ser o tema mais específico que nós vamos tratar hoje aqui no Mundo Corporativo. Desde já, Gilberto Cavicchioli, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco, conversando conosco, trazendo parte dessa sua experiência. Um bom dia. Obrigado, Milton. Bom dia. É um prazer conversar com seus ouvintes a respeito do tema. Um prazer. O Gilberto, que é autor do livro, o livro lançado recentemente, Cartórios e Gestão de Pessoas. Um desafio autenticado, livro esse que você está vendo aí na sua tela, e que traz parte desta experiência do trabalho que foi desenvolvido para a capacitação de pessoal dentro desta área, os cartórios. Gilberto, eu falei agora no início que você desde 2006 tem desenvolvido trabalhos voltados exatamente para os cartórios. E eu fico imaginando aqui o tamanho do desafio, porque você foi trabalhar com uma área que historicamente no Brasil tem a cara da burocracia, mas não necessariamente só da boa burocracia, mas do trabalho mais complexo, em que as pessoas acabam tendo que ir até lá muitas vezes para fazer algo que não gostariam de estar lá fazendo ou até pagando por isso, Certo. e que tinha uma ideia do passado dos cartórios. Isso mudou com o tempo? Mudou e vem mudando a passos largos. Em 2006, nós iniciamos essa atividade com foco na melhoria do atendimento ao usuário, na melhoria do atendimento ao público e na melhoria das instalações dos cartórios. Há algum tempo atrás, era frequente você conhecer cartórios com instalações precárias, um público de atendimento não preparado, e foi aí o início do nosso trabalho. E a atividade cartorial, ela vem se desenvolvendo com o uso das ferramentas da tecnologia, da comunicação, da informação. Hoje é possível você ter em mãos documentos por meio digital que até algum tempo atrás não se imaginava. Então, é uma preocupação do setor, e isso é o que me atrai, inclusive, a preocupação com a evolução e com o atendimento do cliente segundo as normas, né, as necessidades do momento. Porque foi um setor que passou por mudanças, transformação de leis, inclusive, Sim. e que levou a essa necessidade de uma modernização, Sim. inclusive no atendimento ao cliente, ou Sim. principalmente no atendimento ao cliente. Sim. Acho que vale enaltecer que os cartórios hoje, eles, o registrador, o oficial de registro, o tabelião, o notário, ele submete a um concurso público, muito disputado, inclusive, com várias etapas de aprovação. E essas pessoas que assumem os cartórios, eles entram com uma ideia de gestão. Eles pretendem implantar na sua empresa, ou seja, no seu cartório, as ferramentas que ele lê, que ele sabe que dão certo em empresas e em mercados competitivos. Então, isso proporciona um ambiente adequado para a instalação, para a implantação dessas ideias que a gente traz nos textos do livro. Pegando naquela época em que você começou a desenvolver esse trabalho nos cartórios, nós vamos estar falando ali algo em torno de 2006, naquele momento havia necessidade de uma mudança de cultura dos Sim. profissionais que atuavam lá dentro, que atendiam os seus clientes? Milton, esse foi um grande desafio, porque você imagina o meu mundo relacionado ao marketing, aquela composição de P's que a gente conhece, e de repente você está diante de uma plateia que não pode falar em redução de preço, em promoções, em campanhas de marketing. Portanto, eu precisei entender essa cultura e gradativamente introduzir de forma lenta, mas que surte os seus efeitos, essa mentalidade, essa nova cultura de excelência, de eficiência, de agilidade. Portanto, esse foi o maior desafio, eu diria,
a introdução de uma outra cultura visando a eficiência e principalmente a satisfação do cliente. Que estratégias tiveram que ser aplicadas ou foram aplicadas para que houvesse essa mudança no olhar do próprio funcionário na relação com aquela pessoa que estava sendo atendida? O que eu observo é bem curioso isso. Os funcionários dos cartórios, e eles se dividem, é uma hierarquia curta, curta no sentido de poucos níveis. Você tem auxiliares, você tem escreventes, o oficial substituto e o oficial, o tabelião titular. E eu observo que essas pessoas, quase que na sua totalidade, gostam muito da atividade no cartório. Elas gostam de atender pessoas, elas gostam daquela circunstância. E esse gostar propiciou a introdução dessa nova cultura com maior facilidade. E o cartório começou a ter feedbacks favoráveis dos frequentadores. Puxa, como isso está mais iluminado, como agora eu encontro um conforto, a senha eletrônica agiliza o atendimento. Portanto, a população trouxe informações referentes à percepção de um melhor atendimento. Agora, pois, eu tô percebendo aqui, quer dizer, no início, me parece assim, os cartórios eram voltados para cuidar dos documentos. Hoje o trabalho que vocês realizam é que ele tem que cuidar das pessoas. Ok. Cuidar das pessoas, entendendo que, como dito há pouco, o frequentador do cartório, ele não entra no cartório com o mesmo ânimo de alguém que entra num shopping, num salão de beleza, Vai comprar um carro, numa loja vai de comprar conveniência, vai comprar uma roupa, evidente. Ele normalmente está ali por um motivo nem sempre agradável. E esse atendente, ele precisa entender que ele está diante de alguém, por exemplo, tentando fazendo uma habilitação de casamento, por exemplo, que é um ato feliz, e minutos depois ele se depara com alguém num atendimento sobre um óbito, por exemplo, um divórcio. Então ele precisa desenvolver essa habilidade de atuar com qualidade nesses extremos emocionais, eu diria. E como é que é possível isso? Como é que a gente prepara um funcionário para trabalhar exatamente nessas situações completamente diversas em relação ao seu cliente? Porque são pessoas que estão chegando lá com expectativas completamente diferentes uma das outras. Pois é, nesses nossos treinamentos nós simulamos essas situações e a empatia, a flexibilidade, o trabalho em equipe, a comunicação adequada, a postura, tudo isso é trabalhado. Portanto, ele o funcionário é posto diante de situações que certamente ele vai vivenciar e nós recomendamos quais as atitudes que impactarão favoravelmente diante do usuário, diante do cliente. Tá. Cavicchioli, é o que você chama aqui no livro de administração com foco no cliente. Isso é algo que parte normalmente o interesse de quem comanda o cartório, ou isso tem que ser provocado por você muitas vezes dentro da instituição? Normalmente isso é provocado, mas para a minha grata surpresa, isso tem sido muito bem assimilado. Mas é um efeito cascata. Essa mentalidade da qualidade, da excelência, da agilidade, realmente ela parte de cima. E essa ideia, inicialmente, precisa ser comprada pelo tabelião, pelo registrador. E a partir dessa compra, eu diria assim, os funcionários facilmente se sensibilizam, estudam as técnicas, eles ficam até orgulhosos de pertencerem a uma ação que visa a modernização do setor no qual eles trabalham. O feedback positivo de clientes é muito valorizado, é muito celebrado, e isso tem crescido esse movimento rapidamente. E você chama atenção também no fato de que muitas vezes os profissionais tecnicamente são excelentes no trabalho que desenvolvem, até têm excelentes resultados na relação lá direta com o seu chefe, com o seu líder dentro da empresa, mas não tem esse outro lado do atendimento ao cliente. Eles são muito bem formados
no direito, nas leis, são bacharéis em direito, muitos deles, muitos escreventes, obrigatoriamente os oficiais e tabeliães, mas falta essa ideia de gestão de pessoas e gestão de empresas, da administração de empresas. Você, desculpa lhe interromper aqui, mas claro, você trabalha dentro desse tema quando você mostra aqui os cuidados para o sucesso da administração por objetivos. E aí você mostra entre eles, por exemplo, assegurar que os objetivos sejam realistas e factíveis. Porque aí você está chamando a atenção para a criação de metas em relação a esses profissionais, é isso? Sim. Metas do tipo reduzir o tempo de atendimento, reduzir o número de reclamações, reduzir os procedimentos para a realização de determinados atos. Portanto, essas metas, elas são definidas por instrumentos, como num dos capítulos aí eu cito um instrumento chamado SMART, onde a meta é específica, mensurável, arrojada, tem um tempo para ser realizada. E os funcionários se sentem envolvidos se sentem coautores dessas metas, e isso tem sido alcançado, melhorado, enfim, aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Gilberto, o Douglas, que nos escreve aqui pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, pergunta o seguinte: gestão de pessoas não é tudo a mesma coisa? Tanto faz ser cartório como ser um escritório? Teoricamente, sim. Mas cada pessoa tem a sua particularidade e o setor dos cartórios tem as suas particularidades também. Portanto, o setor tem as suas limitações, a própria legislação, o próprio poder judiciário que fiscaliza os cartórios tem as suas normas. Mas, de maneira geral, os instrumentos utilizados, as técnicas utilizadas para motivar, para formar líderes, para o trabalho em equipe, para o gerenciamento de conflitos, o que se usa no cartório é perfeitamente aplicado nas empresas, ou vice-versa. O que se utiliza nas empresas, em geral, são facilmente aplicados nos cartórios. Portanto, há uma grande semelhança. Aliás, nos seus treinamentos, e você destaca isso aqui no livro Cartórios e Gestão de Pessoas, um desafio autenticado, você costuma trabalhar com uma história que é, no mínimo, engraçada e que chama a atenção. Quando você pergunta ali qual é o seu picles. E aí eu quero saber de você o que o picles tem a ver com o nosso atendimento no cartório. Ok. O picles, a origem desse termo, ela aconteceu em um vídeo que eu apresentava nos treinamentos lá em 2006. E é um sujeito, um senhor que é dono de uma sorveteria, e nessa sorveteria ele entrega o picles para o cliente, ou seja, algo que o cliente não esperava, algo que surpreenda o cliente, que surpreende o cliente favoravelmente. Então, de maneira análoga, nós trouxemos o tal picles da sorveteria, desse vídeo, para o ambiente do cartório. Por exemplo, a antecipação da entrega de um documento, você oferece uma cadeira para uma pessoa idosa sentar, se interessa com uma certa profundidade pelo problema da pessoa. Quer dizer, quando ela sai de lá e fala, puxa, eu não esperava que isso acontecesse aqui, esse é o picles. Portanto, o picles é aquele algo mais, é aquilo que surpreende o cliente num ambiente em que ele não esperava. É uma surpresa, é uma surpreendência favorável. E aí quem coloca o picles é o dono do cartório ou é o próprio funcionário no seu trabalho, na sua relação no dia a dia? Quem está diante do cliente. O picles, ele é possível no atendimento pessoal no balcão, numa resposta por e-mail, no WhatsApp, enfim. O picles ele pode ser realizado, ele pode ser entregue por quem está diante do cliente, em qualquer circunstância. O Carlos Maciel, aqui pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, diz que tem percebido nos cartórios uma mudança principalmente no ambiente de trabalho. E a esta pergunta
me permite levar a uma outra questão. Ou seja, a transformação não é só do pessoal, mas é uma transformação no ambiente organizacional também. Sim. As ideias que nós levamos, esses treinamentos, essas palestras, elas procuram otimizar os processos, o caminho da documentação, o fluxo do trabalho, visando ganhar tempo, evidentemente. Então, além da melhoria das instalações, nós temos obtido ganhos na eficiência da realização de atos, dos atos praticados. Então, isso tem sido bem visto e eu fico feliz, o Carlos, né? Isso, Carlos Maciel. O Carlos Maciel percebe isso e é para ser percebido mesmo. É para ser percebido mesmo. É para ser percebido, é proposital. Tá certo. Agora, que mudança é essa? Porque a ideia do cartório sempre foi de um local que organizou a documentação. Quer dizer, isso é fundamental. Mas a gente percebe que essa mudança no ambiente organizacional era importante ainda. Quer dizer, não era suficiente só a organização. Porque nós estamos falando muito mais do que organizar documentos, é isso? Muito mais que organizar, o cartório é o local onde acontecem os registros de atos importantes. Então, além dos cuidados na armazenagem, hoje é dada extrema importância ao atendimento, por exemplo, com equipamentos modernos, com pessoal treinado em TI, pessoal que entende o início, meio e fim daquele ato. Nós temos trabalhado essa questão da comunicação adequada, da empatia, da divisão de tarefas. Portanto, o que a gente chama de gestão por competências, isso está sendo levado para os recursos humanos dos cartórios. Você trabalha com a implantação de programas 5S nesses ambientes Sim. Também? Há esta demanda? Sim. Há cartórios que você é convidado para... Olha, eu preciso de uma modernização, de uma limpeza. O cartório tem um quartinho aqui que precisa ser limpo. Então, seguindo os procedimentos aí essa ferramenta da qualidade, né, criada pelos japoneses há algumas décadas, nós implantamos isso e o que se consegue é um ambiente mais agradável, mais limpo, mais iluminado, com melhor ergonomia, enfim, um ambiente que proporciona uma eficiência no fluxo de trabalho muito melhor. O que você chama de obsessão pela qualidade? A obsessão pela qualidade, em síntese, é você entender que a qualidade é um horizonte que deve ser observado, deve ser alcançável, no entanto, ele sempre está distante. Ou seja, a qualidade é um horizonte que você, quanto mais se aproxima dele, mais ele... você não alcança, embora se aproxime, há sempre espaço para melhorar. Então, há aquela expressão Kaizen, né, a melhoria contínua. Portanto, a qualidade, o que era qualidade nos cartórios há 3 anos atrás, hoje essa qualidade já é diferente. Por exemplo, com a digitalização de documentos. Quer dizer, o que acontecia em termos de qualidade algum tempo atrás, hoje o nível, a expectativa do usuário modificou, portanto, a qualidade deve acompanhar essa expectativa. O André Soares, por sua vez, pergunta aqui também pelo e-mail no mundocorporativo@cbn.com.br a seguinte questão: quando trabalhamos com pessoas, trabalhamos com indivíduos, como que o líder deve identificar a capacidade e habilidade de cada um desses indivíduos? A formação de líderes é um tema muito utilizado nos cartórios atualmente. Quer dizer, a construção, a identificação de funcionários que podem conquistar a liderança dos funcionários. Eu costumo dizer, você é chefe quando é designado para tal. A liderança, além de levar tempo, você conquista isso dos funcionários. Então, há meios de você identificar funcionários com esse perfil de líder. Normalmente, isso parte da iniciativa do tabelião ou do registrador, que percebe determinado funcionário com essa aptidão e essa
capacidade de liderar, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser ensinada, e isso tem acontecido com muita frequência. Tem sido implantado planos de carreira dentro desse setor? Conforme eu disse há pouco, a mobilidade dentro da estrutura do cartório, ela não é muito grande. Nós temos aí 4, 5 níveis. Mas há cartórios que incentivam, por meio de cursos, por meio do desenvolvimento de competências, um plano de carreira. E isso é um componente motivador. O funcionário perceber que, se ele ganhar competências, há possibilidade de alçar funções mais importantes nessa hierarquia. E eu percebo que, em função dos cursos públicos, há funcionários que o grande motivador é um dia tornar-se um registrador, um tabelião. Nós incentivamos isso. O que precisa para ser um registrador? Ele precisa, para ser o oficial tabelião, ele precisa ter cursado Direito, né? E, evidente, conhecer, conseguir aprovação nesses cursos públicos, que são bastante exigentes. Há, por exemplo, uma etapa com o exame oral, por exemplo. Então, há um material aí, ele tem que conhecer muito as leis relacionadas ao direito notarial, ao direito registral, ao mundo do registro de imóveis. E os cartórios incentivam essa expectativa dentro do seu funcionário, quer dizer, criando a oportunidade para que ele se desenvolva a esse ponto? Esse é um aspecto ligado àquela mudança cultural que você comentou há pouco. Eu observo com bastante satisfação um grande número de cartórios em que o oficial, o tabelião, percebe funcionários capazes e incentiva o crescimento desses cartórios. Percebe isso e incentiva. Percebe e incentiva o crescimento do funcionário. Tá. Determinação de metas claras, a gente até já falou sobre este assunto aqui. Ela é fundamental para que este funcionário perceba o seu desenvolvimento lá dentro da própria empresa? Sim, é fundamental. Ele é desafiado, ele é instigado, ele é provocado para sair da tal zona de conforto e fica muito feliz com o alcance das metas. A criação de ambientes em que o conhecimento coletivo seja compartilhado entre eles, ideias às vezes de pessoas que atuam numa área, mas que pode estar ajudando outra área. Sim. Isso tem ocorrido? Vocês têm pensado nessas nessas possibilidades? Nós temos recomendado em muitos cartórios, e muitos atendem essa sugestão, no sentido de provocar a rotatividade de funções, o que a gente chama de multidisciplinaridade. Portanto, é o funcionário especialista em determinado ato que tem a possibilidade de conhecer outro ato diferente daquele. Então, provocar essa multidisciplinaridade, essa rotação de funções, é um componente motivador, é muito, muito bem visto isso. Tá. Um tema que você trata no livro também, e aí eu lembro dele agora exatamente porque nós falamos aqui de criar ambientes para que esse conhecimento seja compartilhado. As reuniões costumam ser esses ambientes para que o conhecimento seja transmitido de um para outro, porque organizar, gerir reuniões me parece ser um tremendo desafio hoje em dia nas organizações. Aliás, é um dos textos mais comentados, né, do livro, é como organizar reuniões. Existe um caminho, né, a ser seguido nas reuniões, com tempo de duração, uma pauta pré-combinada, os convidados conhecem antecipadamente os assuntos a serem resolvidos, a sequência daquela reunião, enfim, existe aí um roteiro. E nós incentivamos inicialmente o que nós chamamos aquelas reuniões de brainstorming, aquelas reuniões, a famosa tempestade de ideias. E por meio dessas reuniões, os funcionários já adquirem essa cultura da realização de reuniões otimizadas, com início, meio e fim. Portanto, esse tema tem sido praticado e os resultados são colhidos rapidamente. Por que reunião é dor de cabeça para tanta gente?
Ó, as reuniões nos dias de hoje, a reunião presencial, né, hoje existem N mecanismos, né, para você reunir pessoas, reunir ideias. Então, aquela ideia da reunião para comunicar algumas coisas, ela perdeu sua força. Hoje você reúne para determinar metas, cobrar resultados, modificações, resolver conflitos. Quer dizer, aquela formalidade antiga da reunião, ela se perdeu com as ferramentas que a gente tem nas empresas, né, em geral. Tá certo. Nós falamos no meio do programa aqui sobre picles, mas nós podíamos falar também sobre uvas, porque no último capítulo do seu livro você fala das uvas da doutora Maria Helena. Agora eu fiquei curioso aqui para entender o que as uvas têm a ver com essa questão do atendimento também. A doutora Maria Helena é uma simpaticíssima oficial de um cartório de registro civil aqui de São Paulo, do bairro do Tucuruvi, e ao longo de alguns trabalhos que nós fizemos nos últimos tempos nesse cartório, ela, de forma metódica, no início das nossas reuniões com os funcionários, visando melhorias nos processos e formação de líderes, ela, no meio das reuniões, ela entrava com umas uvas que ela comprava no caminho do cartório toda manhã e presenteava os participantes com um maravilhoso cacho de uvas. De uvas. Então, isso trazia um frescor, um clima de solidariedade nas reuniões muito importante. Porque ela quebrava a expectativa, ela surpreendia as pessoas com um ato aparentemente muito simples, mas que era suficiente para mudar o ambiente daquele encontro. Mudava o ambiente, mudava o astral, as pessoas se tornavam mais acessíveis, mais com um humor, um bom humor, mais flexíveis e, principalmente, Milton, mais criativas. Todos nós, no dia a dia do nosso trabalho, por mais corrido, complexo e estressante que possa ser, conseguimos encontrar espaço para esse tipo de comportamento? Exige uma disciplina e uma crença nesses processos. Eu costumo trabalhar com essa filosofia que provoca a solidariedade, a transparência, o bom humor, a troca de informações. Hoje, os mecanismos de motivação de pessoas, independente de qual empresa, eles são mais sutis, Milton, e passam por essa sensação do funcionário sentir-se coautor do sucesso do negócio. O Maurício não diz exatamente a área em que ele trabalha, mas diz que atende consumidor o tempo todo. Ele queria saber se você tem alguma sugestão de como ouvir melhor a opinião do seu público, que tem muito a ver com o próprio trabalho dentro do cartório, quer dizer, receber o retorno, ter o feedback do cliente. Bom, ele precisa, primeiro, os funcionários, por meio de postura, de sorriso, de comunicação adequada, provocar o feedback do usuário. Há empresas que estabelecem, por exemplo, pesquisas de satisfação via internet ou via caixa de sugestões. Isso ainda existe. Quer dizer, ele precisa inaugurar um instrumento que mostre para o seu cliente, para o seu usuário, que ele está aberto a sugestões e o cliente precisa saber ou perceber que essas sugestões serão levadas adiante. Quer dizer, ele tem que dar a entender para o cliente, para aquela pessoa que ele está recebendo, que naquele momento, que ele está atendendo naquele momento, que ele está disposto a ouvir o que o cliente tem para falar. Quer dizer, muitas vezes mais do que um mecanismo, uma ferramenta, um papel, uma internet, é o seu próprio olhar ou uma pergunta que abre espaço para isso? É uma pergunta, é um olhar, é uma reclamação, é uma sugestão. Eu costumo dizer, é muito fácil você colocar um anúncio na parede, um cartaz na parede dizendo o nosso foco é o cliente, né? Nossa empresa trabalha com foco no cliente. Isso é muito fácil fazer, mas é difícil ou é desafiador cumprir, né, o foco no cliente. E o primeiro sinal de que a empresa é focada no cliente é ouvi-lo no canal mais adequado ao cliente e demonstrar prontidão na tentativa de atendê-lo
na sua necessidade e na sua expectativa. E, inclusive, fico imaginando aqui absorver de uma maneira melhor a crítica que surgir, levando a crítica como uma forma de melhoria que você pode implantar no seu trabalho. A crítica, a reclamação na empresa moderna, ela é vista como o meio mais barato de você aperfeiçoar os procedimentos, os processos internos. Tá certo. Só que crítica é demais, você tem que estar na hora de parar para pensar. Claro. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e é um bom momento para parar para pensar nisso. Ok. Gilberto Cavicchioli, resumindo aqui essa nossa conversa, alguns pontos que você considere aí fundamentais, então, e que pode servir de alerta para quem está nos acompanhando, independentemente se quem está nos acompanhando pretende implantar isso num cartório ou em qualquer outra área em que o atendimento ao cliente é fundamental. Prestar serviços é fundamental. Alguns pontos assim que você considere fundamentais aí para a gente resumir a nossa conversa. Em resumo, eu enalteço o seguinte: os cartórios, eles detêm a confiança da população. Empresas, em geral, levam anos, né, para conquistar, investem muito dinheiro em propaganda, em publicidade, justamente para conquistar a credibilidade do cliente. Os cartórios, eles já têm essa fé pública, em função da imparcialidade, em função do rigor com relação às leis. Portanto, conquistar essa confiança, que é complexo em outros setores, ele já tem isso. Então, se ele já tem isso, que é fundamental, o próximo passo justamente é aperfeiçoar-se nas ferramentas, nos instrumentos e no treinamento das pessoas relacionadas ao atendimento. Essa composição certamente traz grande satisfação dos usuários. Gilberto Cavicchioli, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte desta sua experiência na capacitação de pessoas, no treinamento para excelência no atendimento. Até uma nova oportunidade. Eu agradeço você, Milton, agradeço a CBN a oportunidade. Foi um enorme prazer compartilhar essas ideias com vocês. Muito obrigado. Prazer foi todo nosso. Gilberto Cavicchioli, que é autor do livro Cartórios e Gestão de Pessoas, um desafio autenticado. A você que participou desse Mundo Corporativo com suas perguntas ou nos acompanhando ao vivo pela internet, muito obrigado pela oportunidade e não deixe de contar para os outros também, de compartilhar com os outros este conhecimento que aqui está. E convide as demais pessoas a toda quarta-feira, 11 horas da manhã, nos acompanhar ao vivo aqui pela internet também. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.